Pode iniciar. Boa noite. A Associação Cultural e Científica Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia tem o prazer de anunciar ou de apresentar esta noite uma palestra aberta por Zoom a todos os interessados por a investigadora Mariana Correia, que está a fazer um trabalho bastante grande sobre o arquivo etnofotográfico do Centro de Estudos de Etnologia, o seu estudo, a sua catalogação e depois a sua publicação online. Mariana Martins Correia, uma breve apresentação que ela nos enviou, é uma investigadora bolseira na área da antropologia visual. Completou o mestrado em antropologia em 2022 pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e a licenciatura em História da Arte em 2019 pela mesma instituição. Encontra-se atualmente no doutoramento em antropologia, políticas e imagens da cultura e museologia, a desenvolver o projeto Arquivo Etnofotográfico do Centro de Estudos de Etnologia, estudo, catalogação e publicação online, em parceria com o Museu Nacional de Etnologia. O antropólogo e professor catedrático João Leal, aliás aqui presente, tem sido o seu tutor desde o final da licenciatura, tendo orientado o projeto de estágio, dissertação de mestrado e atualmente tese de doutoramento. O tema, muito brevemente, visa quatro grandes objetivos: o estudo, a catalogação e a publicação online integral do arquivo etnofotográfico do Centro de Estudos de Etnologia para ambiente digital, assegurando a inventariação e catalogação integral das fichas em base de dados, com vista à sua publicação em linha e à sua ampla difusão pública, em particular para a restituição da informação sistematizada no arquivo das comunidades aí documentadas. A segunda finalidade, estudar o arquivo, identificando os seus protagonistas, os temas e as técnicas de pesquisa, com especial incidência sobre a utilização da fotografia, interrogando a relação destes com as sucessivas linhas e projetos de pesquisa do centro e do museu. E depois, outro objetivo, contribuir para o esclarecimento do papel do centro no desenvolvimento da disciplina antropológica em Portugal e, finalmente, entender a importância do arquivo fotográfico para a história da fotografia em Portugal. Dito isto, e agradecendo muito a colaboração da nossa palestrante, vou fechar o meu microfone e tem ela a palavra, como é evidente. Muito obrigada. Vou só começar aqui então por compartilhar a tela. Digam-me se estiverem. Está tudo ok? Ok. Vou ampliar. Continua tudo ok, certo? Certo, certo, Maria. Ok. Então, pronto, eu queria começar desde já por agradecer o convite e pela agilidade da comunicação com o Vítor Jorge. Ahm, e antes de mais, antes de começar aqui então a falar sobre este projeto de doutoramento, que é sobre o Arquivo Etnofotográfico do Centro de Estudos de Etnologia, fundado em 1947, eu queria só deixar um pouco claro em que termo é que estão estes trabalhos, ou seja, eu como o Vítor bem disse, eu sou bolseira da FCT, tenho ainda pela frente pelo menos cerca de 2 anos e meio de investigação. Por isso, aquilo que eu vos vou apresentar hoje é um pouco daquilo que eu tenho feito de momento, tentar passar-vos a importância e as características principais deste arquivo, mas, sem dúvida, peço-vos que tenham em conta que nestes 2 anos que aí vêm, não é? Naturalmente, a investigação vai amadurecer ainda mais, por isso, aquilo que eu vos vou mostrar é um pouco o livro aberto desta investigação, sem linhas conclusivas, sem grandes linhas conclusivas. Ahm, Vou então passar à frente. Naturalmente, este projeto de investigação ele não surgiu do nada, certo? Ele foi proposto, este tema, pelo diretor do Museu Nacional de Etnologia, o Dr. Paulo Costa, e este projeto surge também na continuidade de um conjunto de trabalhos e de uma política iniciada mais ou menos entre finais de 2015 e 2016, por parte do Museu Nacional de Etnologia, que tinha e tem como principal objetivo, por um lado, fazer a digitalização
e depois a migração online daquilo que é o seu acervo arquivístico. Isto tudo para permitir uma maior democratização do acesso àquilo que são os bens do museu. Por um lado, facilitando assim a investigação dos investigadores sociais, passando a redundância, mas por outro lado também permitindo a qualquer um de nós, a qualquer cidadão que tenha um interesse e a disponibilidade de poder mergulhar aqui neste site e de fazer a pesquisa, ver o que é que o museu tem para lhe oferecer e, acima de tudo, às comunidades que estão aqui visadas. Esta migração online dos materiais, por assim dizer, daquilo que são o acervo do museu, eles são feitos para uma plataforma que eu acredito que muitos de vós conheçam, que é o Matriznet, que atualmente ele foi alvo de um upgrade, digamos assim, de uma renovação, que foi mesmo muito, muito, muito recente, e passou a chamar-se Raiz. Mas na realidade o Raiz é a nova versão do Matriznet, é esta plataforma online de inventário desenvolvido pelos museus e pelos monumentos em Portugal, e esta é a plataforma para onde estes dados serão migrados, estas fichas de arquivo que eu vos vou apresentar. Elas não estão ainda disponibilizadas aqui, é a intenção que elas estejam num futuro breve. E esta plataforma em particular é uma plataforma que é particularmente cara, no bom sentido, ao Museu Nacional de Etnologia. Porquê? Por um lado, porque o próprio diretor, o Paulo Costa, esteve envolvido neste projeto desde a sua origem e em todo o seu desenvolvimento. E por outro lado, porque, e não quero estar aqui a incorrer em erro, mas eu penso que o Museu Nacional de Etnologia é mesmo, de todos os museus que participam na plataforma, talvez aquele que mais bens tem disponibilizados do seu acervo. E é precisamente este também um dos objetivos deste trabalho de investigação, é disponibilizar todas estas fichas de arquivo para quem quiser consultá-los online com toda a liberdade possível. Aquilo que vocês veem aqui, então, um print screen dessa mesma página, eu fiz apenas uma pesquisa aleatória dentro daquilo que é o acervo do museu e especificamente das fotografias que eles têm disponibilizado. São inúmeras páginas, depois podem fazer a vossa pesquisa como quiserem. Então, o que é este arquivo? No que é que consiste? Qual a importância? Esta é uma imagem de uma das muitas fichas de arquivo, elas são quase 18.000 fichas de arquivo, todas muito parecidas com esta. Eu trouxe esta porque, como vos vou explicar a seguir, é talvez um exemplo que eu considero bastante completo. Mas então, este arquivo, o arquivo etnofotográfico do Centro de Estudos de Etnologia, é talvez o mais importante arquivo etnográfico a nível nacional. Ele contém estas, então, mais precisamente, 7.700 fichas de arquivo semelhantes a esta. São fichas de arquivo que têm um arco temporal que vai desde 1947, ou seja, o período de fundação do Centro de Investigação dos Estudos de Etnologia, até mais ou menos 1990. E ele cobre inúmeros pontos de inquérito ao longo de todo o Portugal, inclusive também os arquipélagos da Madeira e dos Açores, mas, obviamente, é um arquivo que está direcionado para o contexto nacional, até porque era esse o foco dos estudos do Centro de Estudos de Tecnologia, mas isto não significa, por exemplo, que pontualmente não surjam algumas fichas de arquivo que reportem a outros países. Por exemplo, podemos ver algumas fichas no contexto espanhol, no contexto alemão, especificamente muitas de Munique. Não nos esqueçamos que o professor Jorge Dias formou-se durante o período da Segunda Guerra Mundial, precisamente em Munique. Algumas também, por exemplo, no contexto brasileiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Amazonas. Por exemplo, num período sobretudo do início da década de 50, que foi um período onde Jorge Dias se deslocou por mais do que uma vez ao Brasil a propósito de vários congressos nos quais ele participou, mas de forma, no grosso, este arquivo reporta ao contexto nacional. Mas pronto, só para dar a nota de que existem estes apontamentos no contexto internacional. E aquilo que estas fichas de arquivo são um testemunho material, não é? Das sistemáticas viagens que os membros desta equipa fizeram, percorrendo Portugal fio a pavio, são os testemunhos materiais dessas mesmas escolhas
através de uma metodologia que o professor João Leal chama de Extensive Survey, da cultura material, característica do mundo rural português. Sobretudo do mundo rural português, que a partir da década de 50 vai sofrer um processo de mudança bastante acelerado e muito destas formas tradicionais de ser, de estar, de fazer, se vão aos poucos degradando. E estes registros de trabalho de campo desta equipa vão assumir diversas formas. Vão assumir desde já uma componente escrita, as notas de campo propriamente ditas, mas também vai haver uma componente visual muito forte sempre, quer através de imagens fotográficas, quer através dos desenhos, quer através da elaboração de atlas etnológicos, de quadros tipológicos. Existe também, apesar de não ser o foco da minha investigação, mas registros fílmicos, como por exemplo a professora Catarina Alves Costa muito bem trabalha e que eu mais à frente também a mencionarei, registros sonoros também, e pronto. Esta imagem, por exemplo, como eu disse, eu escolhia porque ela é das mais completas no que diz respeito aos diferentes tipos de registro. Isto porquê? Porque a estrutura das fichas basicamente são estas. Geralmente, do lado direito, temos todas as anotações escritas, não é regra, mas geralmente é assim que elas aparecem. Temos também sempre a indicação do local ou da região a que dizem respeito, e depois, do lado esquerdo, temos a componente visual. Temos então as provas de contacto que eles selecionaram para figurarem e ilustrarem aquilo que têm escrito em cada uma das fichas. Muitas das vezes temos também os desenhos que serão certamente os desenhos do Fernando Galhano, desenhos estes que a maior parte das vezes têm uma legenda a acompanhar, e depois temos então a classificação da ficha em si, neste caso é uma ficha da temática dos espigueiros e é a ficha número 85. E temos também esta informação, no meu caso, que me debruço sobre a fotografia neste arquivo, é importantíssima, que é o autor da fotografia, a data, que pode ser só o ano, ou em muitos dos casos vem acompanhada mesmo com o mês também, e onde é que ela se encontra no arquivo fotográfico do Museu Nacional de Etnologia, não é? Isto porque, e aqui é importante fazer esta diferença, aquilo que nós vemos colado nestas fichas, que são mais ou menos do tamanho, são um pouco mais pequenas que, por exemplo, um A5. E estas imagens fotográficas são provas de contacto, não é? Que, de entre todos os negativos que eles têm, selecionaram para aqui. Por isso, se nestas quase 18 mil fichas de arquivo a quantidade de provas de contacto já é um número avassalador, imaginem todos os negativos que na realidade existem, muitos deles que não foram selecionados para estar aqui nestas fichas. Mas isso depois é outra investigação para outra altura, possivelmente para outras pessoas também. Mas só para terem noção realmente do acervo fotográfico que o Museu Nacional de Etnologia tem. Passar. Estes dois slides agora, eles mostram um esquema que tenta reproduzir aquilo que é a organização física do arquivo em si, tal qual ele está no museu, na sala do Museu Nacional. Esta organização é feita por gavetas, são 17 gavetas. Na prática acabam por ser 16, porque uma delas está vazia desde a origem. Mas pronto, nós contabilizamos como sendo 17. Cada uma das gavetas tem um X de temas, e toda esta organização que vocês veem, ela é a organização original, tal como ela foi pensada e feita por todos os membros do Centro de Estudos de Etnologia. A única coisa que não é original é precisamente estas siglas que vocês veem em um azul mais escuro. Isto porquê? Porque, como eu disse, a partir de 2015, o Museu Nacional de Etnologia começou então esta política de digitalização. E estas fichas foram digitalizadas, e ao digitalizarmos cada uma das fichas, estamos a gerar um novo objeto museológico, que precisa também de ser catalogado e inventariado. E estas siglas foram então criadas precisamente para fazer parte do nome de inventário de cada uma delas. Isto é a única componente que não é original, digamos assim, do arquivo em si. Tudo o resto, esta é a organização original, e eu trouxe aqui o esquema só para vocês terem um pouco noção da variedade de temas que esta equipa cobriu.
não é? Desde tudo o que seja relacionado com a agricultura, com o pastoreio, com a pesca, as barracas de sargaço, fiação e tecelagem, tudo o que seja relacionado, por exemplo, com a arquitetura popular, diferentes tipos de construções, com os materiais vegetais, com construções circulares. Vou passar aqui os diferentes, por exemplo, a Gaveta 12 é toda dedicada às diferentes festividades cíclicas, os instrumentos populares musicais, quer sejam membranófones, aerofones, idiofones e por aí fora. Ou seja, isto é só mesmo para terem uma noção realmente de temas que eles cobriram naquilo que são quase 18 mil fichas de arquivo. Como eu disse então, o principal foco dos estudos da equipa do professor Jorge Dias, que incluíam o Ernesto Vega de Oliveira, o Fernando Galhano, o Benjamin Pereira e também o Margot Dias, era então o estudo da cultura material, com um foco bastante particular nas tecnologias tradicionais. E aqui, por exemplo, a mais-valia deles terem uma pessoa como Benjamin Pereira, não é, na equipa, isto porque Benjamin Pereira entrou para a equipa na década de 60, mas antes disso ele era um homem de terra, era um lavrador, vinha de uma família de camponeses, por isso ele sabia manusear todas estas tecnologias, todas estas máquinas melhor do que ninguém. Isso era sem dúvida uma mais-valia também para a produção de conhecimento do centro de estudos. Mas lá está, para além deste grande foco que eles dão às tecnologias tradicionais, dão também a outros temas, como às festividades cíclicas, como aos instrumentos populares portugueses, que vai ter um grande financiamento por parte da Fundação Carlos Gulbenkian, os estudos da arquitetura popular, que em termos de importância estão completamente ao nível, por exemplo, dos estudos desenvolvidos pelo Sindicato Nacional de Arquitetos sobre a direção do Coelho Amaral. E depois também uma componente muito importante, desenvolvida pelo professor Jorge Dias nos finais da década de 40 e início dos anos 50, que são os estudos de comunidade, que foram absolutamente pioneiros na antropologia portuguesa e que resultaram nas obras de Vilarinho da Furna e de Rio de Honor. Mas mais do que estas temáticas todas muito específicas, peço desculpa, aquilo que nós vemos retratado neste arquivo é a vida cotidiana, é o dia a dia destas comunidades rurais, é a diversidade e a riqueza cultural do seu país na sua forma mais heterogénea possível. E que contrasta, e isto é importante de dizer, contrasta bastante com aquilo, por exemplo, que era a etnografia mais ligada ao Estado Novo e à folclorização da cultura promovida pelo Estado Novo. Estas duas fichas, por exemplo, e aqui eu trouxe-as precisamente para sublinhar mais uma vez o rigor científico e a objetividade, que eram valores que guiavam sempre as investigações desta equipa, porque, por exemplo, numa entrevista que o Benjamin Pereira dá ao professor João Leal, e essa entrevista está publicada na obra, deixe-me citar só para não me enganar, Os Inquéritos à Fotografia e ao Território, Paisagem e Povoamento, que é uma obra coordenada pelo Nuno Faria, e nessa obra e nessa entrevista, o Benjamin Pereira, ele confirma um dado que já é sabido, mas é que todos os trabalhos de campo que eles faziam, todas as viagens, independentemente do tema que era tido em conta em particular naquele momento, mas todas elas eram precedidas por uma investigação bibliográfica vastíssima. Fosse ela no contexto da bibliografia dos estudos feitos a nível nacional, quer feitos a nível internacional. E isso é confirmado também no próprio arquivo. Por exemplo, não é em todas as temáticas, mas em algumas, no final de todas as fichas de arquivo, aparecem fichas como estas, que são listagens bibliográficas de artigos, de monografias, de estudos que eles consideraram serem importantes e que terão sido referência, certamente, e que nortearam a investigação
destes investigadores. Esta lista é normal que se calhar não consigam ler ao pormenor, mas também não é necessário lerem ao pormenor, porque isto foi um exercício que eu fiz a pensar precisamente nesta apresentação, porque eu tentei fazer uma listagem, não é, de todas as contribuições dos membros do Centro de Estudos de Etnologia para a Revista da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. E esta então foi com artigos do Jorge Dias, do Ernesto, do Benjamin e do Fernando. Esta é a listagem, pelo menos, completa de tudo o que eu encontrei, do material que vocês têm disponibilizado online. E, pronto, a partir desta lista enorme, eu selecionei só uns 2, 3 exemplos dos artigos e tentei localizar, por exemplo, as imagens fotográficas que neles aparecem e tentei encontrá-las no arquivo, só para perceberem como esta comparação também é útil. Nesta obra, neste artigo do Jorge Dias, As Construções Circulares do Litoral Português, que aparece no volume 11, de 1947, a primeira imagem, como vocês veem, por exemplo, eu localizei exatamente aqui na ficha número 79 das construções circulares, em Esposende, na Apulia. Vou passar a ler. É uma construção semi-redondeada, barracões de arrecadar os utensílios dos chargaceiros. Há-os também em Fão e na Pedrinha. Tem a fachada virada para o mar, em linha reta, e é redonda a parede da retaguarda. E depois aqui, e isto é precisamente muito interessante, porque faz exatamente a referência para este artigo, dos trabalhos de antropologia e etnologia. O mesmo acontece, por exemplo, aqui no texto do Ernesto de Oliveira, O Jogo da Pela na Póvoa do Varzim, que foi publicado em 1952 no volume 13. Esta imagem, por exemplo, é esta que tem um quadradinho vermelho à volta. Eu localizei-a aqui, é uma sequência de fotografias da autoria do Fernando Galhano e do Ernesto de Oliveira, que são datadas de 1954, o artigo é de 1952, eventualmente esta ficha terá sido feita a posteriori, e também, como veem, no fim da ficha faz exatamente também a referência a este mesmo artigo. E este último exemplo, o texto do Fernando Galhano da Alfaia Agrícola Portuguesa, de 54, do volume 15, e eu trouxe esta ficha de arquivo, mas podia ter trazido outras, porque só na categoria, por exemplo, de ferramentas agrícolas, eu não diria todas, mas a grande maioria das fichas de arquivo vêm todas ilustradas com os desenhos do Fernando Galhano, com a alfaia, com os diferentes tipos de ferramentas agrícolas, em diferentes posições, nas suas diferentes tipologias. Este foi apenas um exemplo que eu trouxe, podia ter escolhido outro. E este mesmo exercício comparativo também é importante fazer com aquilo que foram as monografias, as investigações publicadas depois pelo Centro de Estudos de Etnologia. Até para perceber, não é, qual é que tinha sido o critério de seleção das imagens. Estas fotografias, por exemplo, neste caso específico, são do Benjamin Pereira, e são relativamente fáceis de identificar, eu explicarei um pouco mais à frente porquê. E elas aparecem na obra O Linho. E agora vou passar então para falar um pouco mais sobre os autores das fotografias, porque nem todos os temas têm o mesmo número de provas de contacto, não é? Varia consoante a atenção que foi dada a cada um deles, da mesma forma que nem todos os membros da equipa têm a mesma participação, ou seja, nem todos tiram a mesma quantidade de fotografias. Sem dúvida, e essa conclusão também já tinha já tinham chegado a ela, outros investigadores, não é? Eu lembro da Clara Saraiva, o professor João Leal, a Catarina Alves Costa, mas sem dúvida que o fotógrafo deste grupo foi o Benjamin Pereira. Assim, por alto, sem fazer uma contagem exaustiva, mas eu diria que mais de metade de todas as provas de contacto que aparecem no arquivo são da sua autoria. E são, sobretudo, precisamente das décadas de 60 e de 70, que lembremos foi, talvez,
do período de investigação do Centro de Estudos de Etnologia, o período mais ativo. É durante este período, por exemplo, que se desenvolve o projeto etnomuseológico, que depois vai resultar na publicação dos instrumentos populares portugueses, uma investigação que foi financiada pela Fundação Carlos Gulbenkian. Com os fundos desta mesma investigação, durante este período, eles vão também aproveitar para recolher grande parte das peças que hoje fazem parte da coleção do Museu Nacional da Etnologia. Muitas delas podemos vê-las, por exemplo, nas galerias do mundo rural. Só neste período, por exemplo, numa entrevista que o Benjamin Pereira deu ao Paulo Costa, ele diz que foram recolhidas cerca de 20 mil peças, que é um número absolutamente absurdo, no bom sentido, tendo em conta a escassez do financiamento, não é? Apesar de terem neste período a ajuda da Fundação Carlos Gulbenkian, e tendo em conta o facto de eles serem tão poucos. Por isso, 20 mil peças num período tão curto realmente é um fenómeno. É também durante esta década que eles vão desenvolver os estudos da arquitetura popular, por exemplo, sobretudo o Benjamin e o Ernesto. Ou seja, isto para deixar claro que Benjamin Pereira é o fotógrafo por excelência deste grupo. Segue-se depois, então, o professor Jorge Dias. As suas fotografias são, sobretudo, datadas do final da década de 40 e inícios dos anos 50, porque também, a verdade seja dita, que há ali um período, a partir da década de 50, que o interesse do professor Jorge Dias vai se direcionar mais para as colónias, e isso é bastante visível também na quantidade e na datação das fichas de arquivo da sua autoria aqui. E a maior parte, por exemplo, das fotografias referentes a Rio de Honor, a Vilarinho de Furnas, a muitas das ferramentas agrícolas, especialmente dos arados, são da autoria do professor Jorge Dias. E depois temos então, em terceiro lugar, digamos assim, o Fernando Galhano, depois o Ernesto Oliveira e pontualmente eu menciono a Margot Dias porque eu penso que terei encontrado 2 ou 3 provas de contacto da autoria de Margot, mas tendo em conta a quantidade delas, a participação da Margot neste arquivo, pelo menos, é quase nula. Mas o mais interessante, e é por isso que temos aqui esta lista, é que muitas das imagens fotográficas que aparecem são também imagens concedidas por terceiros. Esta é a listagem completa de todos os nomes que eu encontrei de imagens que foram cedidas, porque os nomes aparecem mesmo nas fichas de arquivo. Nisso eles foram sempre bastante rigorosos. Alguns nomes estão já identificados, outros ainda tenho que os identificar. E essa identificação é importante porque permite criar, não é, a rede de contactos do Centro de Estudos de Etnologia também. Mas há aqui algumas linhas que se podem já traçar. Por exemplo, existem contribuições de etnógrafos e de estudiosos ativos, por exemplo, entre os anos 40 e os anos 70. Existe, sobretudo, uma grande contribuição de pessoas ligadas ao campo da geografia humana. E aqui temos nomes como Sebastião Peçanha, o Lapa Carneiro, o Padre Mourinho, o Orlando Ribeiro, a Raquel Soeira de Brito, entre outros. Depois temos nomes de pessoas que pontualmente contribuíram ou ajudaram com o Centro de Estudos de Etnologia, nomes como Alberto Martinho, Carlos Ramos de Oliveira, Carlos Medeiros, Carlos Ladeira, entre outros. E depois temos alguns nomes que são particularmente interessantes, por exemplo, o engenheiro Mariano Feio, que era conhecido como o Homem do Sul do Centro de Estudos de Etnologia, e que, segundo aquilo que os dados nos dão, ele terá conhecido em princípio o professor Jorge Dias, na altura em que ele estava a estudar em Munique, e o engenheiro Mariano Feio, que era um latifundiário na zona do Alentejo, vai ser ele, por exemplo, que vai fornecer a maior parte daquilo que são as imagens referentes ao Alentejo e também ao Algarve. Não é o único, mas realmente muitas das fotografias são da sua autoria. Isto porque, e também é importante mencionar, a verdade é que Jorge Dias, Benjamin Pereira e o Ernesto e o Fernando não deram, de facto, a mesma atenção ao sul do país que deram, por exemplo, ao norte
ao centro ou mesmo às beiras. A zona do Alentejo e a zona do Algarve ficou, em comparação, mais por estudar, digamos assim, até por uma questão de tempo, por uma questão de financiamento. Inicialmente, o Centro de Tecnologia encontrava-se localizado no Porto, logo aí também a rede de contactos era muito maior e mais fácil acesso. Um, Esta ficha, por exemplo, é um dos exemplos, é da categoria de afiação e tecelagem, em Almodóvar, uma mulher a fiar. Esta fotografia é, por exemplo, do Mariano Feio, possivelmente numa das suas propriedades. Esta ferramenta agrícola, é uma fotografia tirada na Serra de Montemuro, por exemplo, foi cedida pelo professor Dr. Orlando Ribeiro. E estas duas fotografias, elas são duas fichas de arquivo diferentes, estão cortadas, por isso é que têm este aspecto diferente daquelas outras fichas que eu vos mostrei. Mas são um achado, entre aspas, que eu fiz muito recentemente, ou pelo menos só lhes dei devida atenção, muito recentemente, porque são imagens que terão sido, segundo pelo menos a informação que consta na parte da autoria, não é? Terão sido imagens fornecidas pela Casa Alvão, no Porto, que é uma importante casa fotográfica que foi fundada em 1902 por aquilo que foi um grande nome na história da fotografia portuguesa, que foi o Domingos Alvão. Mesmo a estética da fotografia, o tipo de composição, até o tratamento de luz, eu diria que até sugere eventualmente que a fotografia possa até ser originalmente o próprio Domingos Alvão. Mas é apenas uma possibilidade que tem ainda que ser confirmada, porque isto foi, lá está. Eu só descobri, entre aspas, estas duas fichas de arquivo, estas imagens, só olhei para a autoria delas com mais atenção muito recentemente. Mas só o facto de serem, por exemplo, cedidas pela Casa Alvão já é importantíssimo. Hum, Vou tentar então agora centrar a discussão mais para a historiografia da fotografia, porque espero que também esta tese tenha de alguma forma um contributo nesse mesmo campo. E uma das queixas, digamos assim, não é? Que é muito recorrente naqueles que tentam fazer o estudo da história da fotografia em Portugal, é, é a escassez das publicações de estudos e às vezes mesmo de estudos feitos, o que faz com que haja um corpus de debate um pouco mais debilitado e menos consistente. Até à data, por exemplo, a principal obra que nós temos geral do estudo da fotografia continua a ser aquela que foi publicada em 1988 pelo António Sena, a História da Imagem Fotográfica em Portugal de 1839 a 1997, que foi um esforço hercúleo, sem dúvida, do António Sena, que é uma figura absolutamente incontornável na história da fotografia, mas é um estudo que já é relativamente datado e que, por exemplo, ganhava sem dúvida de novas revisões, mas continua, como eu disse, a ser o único estudo geral que existe na história da fotografia em Portugal. Depois, outra crítica que muitas vezes é feita tem que ver com o facto de ser muito recorrente os estudos da fotografia serem feitos, ou seja, haver uma grande aposta no estudo da imagem no contexto da propaganda, no período do Estado Novo, e haver também um grande foco, muitas vezes, dado à historiografia de autor. Nomes, por exemplo, como o Jorge Benoliel, como o Gerardo Castelo Lopes, ou seja, nomes que fizeram ressonância no campo da história da arte e das belas artes. Mas depois aquilo que acontece é que às vezes o tipo de produção fotográfica acabou por ficar de parte, não é? Ou por estudar. Mas aquilo que tem acontecido, e eu noto sobretudo, talvez, esta data é uma mera percepção, não é uma data rigorosa, digamos assim, mas eu diria que mais ou menos por volta de 2010 para a frente, houve uma pulverização de estudos no campo da fotografia. Estudos que apostavam mais, sobretudo, numa abordagem multidisciplinar e aqui puxando a brasa à minha sardinha, não é? Estudos que se focavam também na fotografia que era feita para fins de documentação e de registro, que é precisamente aquela em que estas provas de contacto do arquivo do Centro de Estudos de Etnologia se enquadram.
Eu trouxe apenas aqui capas de algumas das publicações que foram surgindo recentemente e que eu acho que são bastante importantes. Por exemplo, não sei se estiveram atentos, certamente que sim, mas, por exemplo, os fascículos que foram saindo recentemente no público das mulheres do meu país, da Maria Lamas. Houve também, em paralelo, uma exposição na Gulbenkian, da qual resultou um catálogo com vários contributos. Nos últimos anos tem-se também dado uma particular atenção à fotografia feita no contexto colonial português, várias investigações também sobre a fotografia científica em Portugal. Isto são apenas alguns levantamentos que eu fiz, mas realmente dou destaque a nomes como Emília Tavares, a Susana Lourenço Marques, a Margarida Medeiros, sem dúvida, que já não está entre nós, mas são apenas alguns levantamentos, não vou fazer uma abordagem exaustiva destas obras. E eu, na minha opinião, penso que é bastante importante, e outros autores já o fizeram, que é trazer a antropologia também para a história da fotografia. Isto porquê? Porque em Portugal aconteceu como aconteceu noutros países na Europa, que foi, na antropologia, o uso da fotografia enquanto método de registro foi utilizado desde muito cedo, logo nos finais do século XIX. Tal como aconteceu noutras disciplinas, mais ligadas às ciências naturais, por assim dizer, como a medicina, como as engenharias, a geologia, entre outros. E no caso português, como eu disse, isso também aconteceu e eu trouxe aqui este excerto de um texto com o qual me cruzei na Biblioteca Nacional do professor António Mendes Correia, que é precisamente uma nota sobre a fotografia aplicada à antropologia em Portugal. Ele data de 1940 e lembremos, lá está, como sabem, o Mendes Correia foi o primeiro diretor do Centro de Estudos de Etnologia. E vou passar a citar então o texto que aqui está. Era natural a utilização da fotografia nos estudos antropológicos em Portugal faz-se desde a data, princípio do último quartel do século XIX, em que esses estudos se intensificaram entre nós, especialmente sob o impulso da Comissão dos Serviços Geológicos e de Carlos Ribeiro. Para a representação de aspectos anatómicos ou para de jazidas ou peças arqueológicas, servem-se os nossos investigadores ora da fotografia, ora do desenho. Nos Institutos de Identificação e Antropologia Criminal, começou, logo após a sua fundação, a ser empregada no Porto a fotografia métrica. Desde 1926, por feliz arbítrio do naturalista do Instituto de Antropologia da Universidade do Porto, Dr. Alfredo Ataíde, a fotografia é empregada para a determinação de ângulos craniológicos ou osteológicos. Nos mais recentes trabalhos de craniologia e de antropologia do vivo publicados em Portugal, o uso da fotografia predomina sobre o desenho dos exemplares. A cinematografia já começou a ser utilizada, como pelo Instituto de Antropologia da Universidade do Porto, para a fixação das explorações pré-históricas do Mus e na colheita de algumas cenas folclóricas, especialmente danças. E chegamos então, lá está, o contributo sobretudo, a equipa do professor Jorge Dias vai dar no campo da imagem é que eles vão fazer um uso da imagem na investigação antropológica e etnológica completamente diferente, ou seja, não significa que a imagem não tivesse já um papel importante, porque o tinha, mas, por exemplo, e agora lembro-me no contexto de Leite Vasconcelos, a imagem vai ter um papel um pouco mais artístico, um pouco mais ornamental na investigação. Com a equipa do Centro de Estudos de Etnologia, a imagem vai ser uma ferramenta utilizada para sublinhar ainda mais a objetividade da investigação e o seu cientismo, digamos assim. Ela é utilizada de uma forma bastante rigorosa, sistemática e, mais do que isso, ela assume diversas formas. Ou seja, eles usam a fotografia, eles usam o regime de filme, eles usam os atlas etnográficos e quadros tipológicos, usam também os registros sonoros, usam o desenho, Fernando Galhano, e esta atenção que eles dão à importância da imagem, isto é sem dúvida uma das características também do vanguardismo daquilo que depois vai ser o Museu Nacional de Etnologia, prende-se
precisamente com o facto de eles perceberem que a salvaguarda da cultura material é absolutamente indissociável da salvaguarda das suas representações equivalentes e materiais. E nesse sentido, a imagem, por excelência, pode ser uma mais-valia para manter essa memória viva, dentro do possível. Um, para o meu estudo, por exemplo, e eu trago aqui, porque acho que é absolutamente central a obra da professora Catarina Alves Costa, este trabalho vai ser publicado nas edições 70 e tem como base a tese de doutoramento da professora Catarina. E lá está, é o cinema e o povo, as representações da cultura popular no cinema português. E num dos capítulos desta obra, ela vai estudar em bastante detalhe, por exemplo, os filmes que foram produzidos pelo Centro de Estudos de Etnologia e que se debruçam essencialmente nas mesmas temáticas, ou seja, na serração, os engenhos de serração, os engenhos do linho, os teares, as azenhos, os moinhos, as danças, a olaria, a cestaria, a apanha do sargaço, pastoreio, por aí fora. E ela denomina estes filmes desenvolvidos pelo centro como filmes etnográficos de arquivo. E eu acho que esta denominação, esta modalidade de filme, acho que merece a pena ser feito um paralelo exatamente para estas imagens do arquivo, que para mim são exatamente isso, são fotografias etnográficas de arquivo. E E esta é uma modalidade, tanto no caso do filme como no caso da fotografia, que, como ela diz, tentou levar o mais longe possível a procura ou a crença da verdade da imagem. Esta ficha de arquivo eu vou passar, porque no próximo slide tenho a maior, para conseguirem ver um pouco melhor. É uma ficha da temática da olaria, número 30, em Almeida, na Malhada Sorda. Podemos ver então uma imagem, uma mulher a fazer olaria e depois o seu processo de cozimento e de secagem, de cozedura e de secagem. E eu trouxe esta ficha em particular, porque isto é uma ficha característica do modo de fotografar do Benjamin Pereira. E ele fala nisso precisamente também numa entrevista que deu à Catarina Alves Costa e que vem neste livro das edições 70, em que ele fala em que ele diz que gostava particularmente de gravar. Ele era o homem por trás da câmara dos filmes que foram desenvolvidos pelo Centro de Estudos de Etnologia. Alguns deles só à parte, depois houve um período em que houve uma colaboração com o Instituto de Göttingen, resultaram daí 14 filmes. Mas isto para dizer, ou seja, ele era o homem por trás da câmara, ele gostava particularmente de filmar e a forma mesmo dele fotografar, ele fotografava como se estivesse a fazer um filme quase, ou seja, quase todas as fichas, não são todas, mas quase todas as fichas de arquivo do Benjamin têm este estilo, em que é uma sequência de imagens. Eu pensava, sem dúvida, a imagem em movimento. Têm todas um aspecto muito semelhante a este. De seguida, estes slides trouxe alguns nomes da história da fotografia em Portugal que eu acho que são importantes também para comparar em termos de registro fotográfico. Eu escolhi autores ou trabalhos fotográficos que, por um lado, incidissem também, como aquilo que vemos no arquivo, na cultura popular portuguesa, mas que fossem trabalhos fotográficos que não levassem a cabo uma folclorização da cultura como nós vimos utilizada pelo Estado Novo. Nomes então, por exemplo, como a Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, a sua obra-prima, ela é publicada em 1948. As fotografias, são quase 600 fotografias que aparecem nesta obra, não são todas da autoria da Maria Lamas. Há contribuições, por exemplo, do Artur Pastor, também nas Mulheres do Meu País, entre outros fotógrafos, mas a maior parte das fotografias são da Maria Lamas. A organização, por exemplo, também nesta obra é feita à semelhança do arquivo
por regiões, mas essencialmente ela pensa a organização do livro consoante a diversidade ocupacional das mulheres. Neste livro podemos ver mulheres a lavrar a terra, no apoio das atividades pescatórias, prostitutas, mães solteiras, viúvas, professoras e enfermeiras. Ou seja, é sem dúvida uma das principais obras feministas, digamos assim, do século XX. Estas citações que vocês veem são as legendas que acompanham estas mesmas imagens na obra original e que são as citações escritas pela própria Maria Lamas. Na imagem do lado esquerdo, transporte de vagonetas carregadas de carvão. Este esforço repete-se dezenas de vezes por dia, sempre igual, sempre esmagador. E na imagem do lado direito, na praia do Furador, durante a tarde, quando se aproxima a hora de puxar as redes, as mulheres sentam-se na praia e esperam abstratas, num remoer de pensamentos melancólicos, ou deitando contas à vida. Algumas adormecem sobre a areia. Outro nome também muito interessante de trazer, por exemplo, é o Adelino Leão de Castro, que foi o fundador, juntamente com o irmão, das publicações da Europa América, uma editora que foi responsável por trazer à luz muitos trabalhos daquilo que foi os neorrealistas na literatura portuguesa, por exemplo, e ele traz muitas destas imagens que vêm um pouco embebidas também daquilo que era também a sua posição política ou ideológica, bastante influenciada por um socialismo humanitário, sem dúvida, de oposição ao regime. Vemos então muitas imagens dessas classes populares mais favorecidas, de estivadores, de pescadores, de mendigos, e ele retrata bastante bem, apesar de ele ter fotografado durante um curto período de tempo, que vai entre 1940 e 53, a altura em que ele morre, mas são sempre imagens que representam muito bem precisamente o peso constante e penoso do trabalho, esse labor cíclico, as condições miseráveis das pessoas. São sempre também fotografias a preto e branco. Como eu mencionei também já atrás, o espólio fotográfico do Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa vai ser um estudo desenvolvido por várias equipas, coordenadas pelo Coelho de Amaral. As equipas são espalhadas ao longo do Portugal continental e em todas elas o papel da fotografia foi absolutamente central e usado com bastante frequência. O estudo vai desenvolver-se em 55, 57. O principal objetivo era tentar encontrar linhas da modernidade naquilo que era a arquitetura popular e vernacular portuguesa. Neste sentido, as fotografias que daqui resultaram são interessantes de comparar com as fotografias feitas pelos membros do Centro de Tecnologia no contexto, por exemplo, da arquitetura popular também. Lisboa, Cidade Triste e Alegre, do Vítor Palha e do Costa Martins, que, apesar de tudo, é uma abordagem documental um pouco mais lírica, até se tivermos em conta que as imagens são acompanhadas, na sua esmagadora maioria, por poemas, alguns dos quais escritos propositadamente para a obra. Lembro, por exemplo, de um poema bastante bonito do Alexandre O'Neill, Os Velhos. E nesta obra nós vemos precisamente a representação da dinâmica da vida da cidade no seu dia-a-dia. Outra obra também importante e que retrata também o mundo rural fotograficamente, por exemplo, é o Constantino do Alves Dol, o Guardador de Vacas e de Sonhos, mas especificamente a edição de 1962, da edição da Portugália. Porque esta obra, nesta edição, ela é ilustrada e é ilustrada fotograficamente. E as fotografias são tanto do Alves Dol como do fotógrafo António Neto. Outra obra também, que eu ainda não consegui olhar com a atenção devida, porque eu tenho tido alguma dificuldade em conseguir encontrá-la, são Os Ricos e Pobres no Alentejo, do José Cotileiro, onde ele estuda as relações de patrocinato entre os trabalhadores rurais e os latifundiários no Alentejo de meados da década de 60,
E isto porquê? Porque a primeira edição, que foi publicada em Inglaterra, onde ele estuda e faz a sua tese de doutoramento, isto é a sua tese de doutoramento, essa primeira edição, ela vem com as imagens fotográficas que foram tiradas pelo José Cotileiro e pelo irmão, pelo João Cotileiro. E são fotografias bastante interessantes, que é muito difícil de conseguirmos encontrar, pelo menos disponíveis na internet para se poder ao menos vislumbrar, mas que é também importante ter em conta. A primeira edição depois que sai em português, que é só depois do 25 de Abril, que é esta que eu vos trago aqui, ela não vem com esses registros fotográficos. E há uma segunda edição que eu penso que seja dos livros Horizonte, já de 2000 para a frente, não tenho a certeza do ano, em que a capa é precisamente uma das fotografias originais tiradas pelos irmãos Cotileiro, um, e que este trabalho do Cotileiro, dos irmãos Cotileiro fotográfico é importantíssimo ter em conta. Até, por exemplo, se nos lembrarmos, e isso o professor João Leal, penso que há um artigo do professor João Leal em que ele fala exatamente disso. O José Cotileiro manteve uma correspondência bastante grande com o professor Jorge Dias, e há inclusive a uma certa altura, que eu penso que seja na década de 60, que Jorge Dias quer trazer e faz essa proposta, por escrito, de tentar trazer o José Cotileiro para a própria equipa do Centro de Estudos de Etnologia, e essa proposta acabou por não ser aceita. Mas há essa tentativa, porque existe essa ligação também com o Centro de Estudos. E por último, o Artur Pastor. As fotografias do Artur Pastor são, em termos estéticos, são absolutamente maravilhosas, são obras de arte por si só. Ele fotografa também no arco temporal exatamente igual, praticamente, às fotografias do Centro de Estudos, é entre a década de 40 e os anos 90. Temáticas também muito semelhantes, tudo o que tem que ver com as festividades também cíclicas, o mundo rural português, até porque em 1953 o Artur Pastor, por exemplo, vai ser transferido para desempenhar a função de regente agrícola, fotógrafo na Direção-Geral dos Serviços Agrícolas. Ou seja, e têm saído vários trabalhos muito recentemente, exposições do Artur Pastor, é sem dúvida também um nome a ter em conta para comparação. E por fim, para finalizar a apresentação, vou passar 4, 5 slides. Isto porque, como eu vos disse, esta fotografia do arquivo é uma fotografia de registro, é uma fotografia com objetivos documentais e de investigação. Mas isto não significa de todo que não haja provas de contacto aqui que são de uma beleza estética, pelo menos a nível pessoal, eu acho esteticamente absolutamente maravilhosas. Aqui peço desculpa pela qualidade de imagem, isto porque aquilo que vocês veem são recortes que eu fiz das próprias fichas de arquivo, não é? Mas um dia que eventualmente estes negativos sejam digitalizados mesmo, como deve ser, as imagens terão então uma qualidade muito diferente. Mas vou então só passar, só para vocês terem noção também da riqueza estética de algumas destas fotografias. Estas que eu vou passar, por exemplo, são todas sem indicação de autor, e é engraçado que geralmente as fotografias que são esteticamente mais apelativas não vêm com a indicação do autor e não têm também qualquer tipo, geralmente, de anotações ou de temática associada. São fichas que vêm simplesmente com estas fotografias. Esta é de Rio de Honor, sem autor. Évora na Vindima, uma fotografia também sem indicação de autor. Celurico de Basto, Borba, sem autor. Ambas de Vilarinho de Furnas, sem autor também, sendo que a fotografia a preto e branco é uma fotografia a um alfaiate. A fotografia do lado direito do alfaiate, por exemplo, a nível pessoal, para mim é das minhas preferidas em todo o arquivo. É uma fotografia esteticamente muito bem conseguida. E agora imaginem quando um dia seja mesmo feita a digitalização do negativo em si, em termos de qualidade visual, isto é incrível. E pronto, este é o meu último slide. A imagem da esquerda em Chaves.
é uma criança, também sem autor. E do lado direito, estas duas em Almeida, tatuagens de homem que cumpriu pena em África, também sem autor. E este é o meu último slide. Espero que tenham gostado. Se houver algum tipo de dúvidas que eu seja capaz de esclarecer, estejam, estejam à vontade. Muito obrigado, Mariana. Vamos passar então a uma fase de questões que queiram colocar. Temos aqui cerca de 15 pessoas, junto com a Mariana. Portanto, está aberta um pouco as questões, as dúvidas. Eu gostava de começar, e Mariana, por dizer uma coisa que é o seguinte, que primeiro gostava de saber qual era a possibilidade dos investigadores usarem este arquivo para publicações, para comparar, por exemplo, não é? Estava a ver esta última fotografia, das penúltimas do Artur Pastor sobre o Banho Santo de São Bartolomeu de Mar, e eu que faço pesquisa quase há 20 anos sobre esta festividade, tenho uma fotografia quase semelhante de corpos quase nus nas mulheres mais populares que entravam na água, todas vestidas, né? E era interessante comparar uma fotografia do Artur Pastor de uma certa data com uma dos finais dos anos 90 ou princípios dos anos 2000, e como é que a temática é exatamente essa aí que tens aí. Eu tenho quase uma, não parecida, mas quase com o mesmo tema e com a mesma composição. Portanto, a questão primeira é esta que colocar é como é possível ou não é possível quem pedir ou solicitar ao museu, na etnologia, o possível uso deste material para investigação. Outra coisa que eu gostava de dizer também tem a ver com, falas muito do Benjamin Pereira, e muito bem, e quando dizes que o Benjamin sabia as coisas porque nasceu no mundo rural, em Carreço, Viana do Castelo, e que sei porque aprendeu, é verdade, parte disso é verdade, mas também a grande parte é porque o Benjamin queria saber. Ou seja, quando ele fazia pesquisa, procurava aprender a fazer, a trabalhar com o terra, portanto, ele não nasceu e não foi uma aprendizagem somente porque nasceu no mundo rural, não era uma pessoa licenciada, era uma pessoa que de formação, apesar da extrema sensibilidade artística e científica dele, mas o certo é que o Benjamin tinha uma característica que era quando investigava, queria aprender a fazer e a usar no artesanato, nas coisas, ele tinha essa obsessão por só entendia as coisas sabendo fazê-las. Portanto, ele toda a vida teve esse objetivo, não tem única e exclusivamente a ver com a sua origem, com a sua origem. Num dos teus slides, a dado momento, falas do ciclo dos 12 dias, certamente querás dos 12 meses, não é? E não dos 12 dias, mas dos 12 meses. Logo no início fazes um pouco uma correção, estás a ver, é, para não... Fazes exatamente o ciclo dos 12 dias, certamente queres dizer 12 meses, né, e nesse romance. Hum, e creio que também, lendo muito, como eu vi na tua apresentação, citas muitas vezes o professor João Leal, e porque o conhecimento que ele tem da história da antropologia portuguesa, das entrevistas que ele fez aos principais atores, que os conheceu pessoalmente, só para dizer também um pouco para a tua informação, há tempos ele esteve cá comigo em Esposende, na Casa do Carvalho, que era a casa onde o Ernesto, o Benjamin, muitas vezes também outros colegas do grupo, Jorge Dias, se reuniam em férias, que era aqui em Gandra, Esposende, e grande parte do início da sua preocupação pelos pigueiros, pelos azenhas, pelo sargaço, que era ali na Apulia, né, ali à frente, logo ali em Fão, aquelas fotografias nasceram desse convívio, e daí saíam para grandes expedições. Portanto, quando dizes que há um número muito significativo de diapositivas, fotografias de temas trabalhados por eles no norte de Portugal, nas beiras e no centro, porque o início foi de facto esta quase uma situação de oportunidade, não é? Que lhes deu uma sensibilidade e uma vontade depois de pedir financiamento, não é? O Jorge Dias depois regozijava-se sempre quando tinha mais um financiamento e contactava com a equipa, já arranjei mais este dinheiro, vamos fazer isto, não é? Era assim, o trabalho dele era quase financiar, e a equipa lá saía para o terreno, no seu quatro, nos seus cavalos, né? Fazer o trabalho. Portanto, essa preponderância deve-se um pouco a esta experiência, quase não é uma casualidade, mas a experiência que eles tinham de passar aqui férias e de viver intensamente o território próximo daqui à volta dos Esposende, desde Barcelos, desde todo este Alto Minho, até às Beiras, que depois mais tarde, mais programado, né? Hum, e é tudo. Peço desculpa, e é tudo. E Obrigada. eu gostei muito da tua comunicação e bom trabalho.
e espero que tenhas destes dois anos muito sucesso e muito proveito, né, da investigação que fazes. Obrigada, e obrigada pelas notas também, estive aqui a apontá-las. Em termos da disponibilidade, por exemplo, destas fichas, lá está, como eu disse, num futuro breve, mas num futuro elas estarão disponíveis naquela plataforma, e o acesso será muito mais fácil. Até então, eu acho que é mesmo uma questão, lá está, de entrar em contacto com o museu, por e-mail ou por telefone, explicar precisamente o interesse, e eu acho que esse acesso naturalmente será facilitado, sim. Até há várias pessoas que têm também já manifestado esse interesse e as respostas têm sido sem dúvida positivas, por isso é uma questão de entrar em contacto com o museu, sim. E a questão do Benjamin, sim, sem dúvida, o Benjamin era um absoluto autodidata, e um perfeccionista, sem dúvida alguma. Isso são características que subjacentes a todo o trabalho que ele conseguiu desenvolver e da qualidade do trabalho que ele conseguiu desenvolver, sem dúvida alguma, sim. Ora, quem quiser mais colocar questões, a Mariana está aqui, é uma oportunidade única. Vamos lá. Liga o seu micro e faz a questão que queira. Só para dizer a Mariana que o António Manuel mandou uma mensagem dizer que está sem micro, mas felicito a autora, portanto, por alguma razão não tem Obrigada. acesso ao micro, mas manda esta mensagem para ti. Nosso amigo Carlos Nuno, viva, boa noite. Não queres comentar Eu um pouco? precisamente ia precisamente aqui fazer uma questão à Mariana, que nesta altura tem, obviamente, um foco muito definido, até porque tem este projeto apoiado pela FCT e, portanto, tem que o cumprir, além dos seus interesses pessoais, tem mesmo que seguir esta investigação como ela está delineada, mas fez aqui várias referências a contributos fotográficos, desde o Artur Pastor ao Eugênio Lapa Carneiro, sei lá, tantos outros, que têm também fotografias, muitas, noutros museus e noutros arquivos, desde o arquivo de Olaria de Barcelos aos arquivos do Museu do Ministério da Agricultura, etc., que provavelmente poderá interessar também cotejar com aquelas que ficaram no arquivo do Centro de Estudos Etnológicos. Não sei se ela tem, se Mariana se tem algum cabimento no seu projeto também procurar depois essas outras pontas ou essas extensões destes acervos fotográficos feitas por estes etnógrafos, geógrafos, antropólogos, etc., de maneira até às vezes a completar algumas das coleções que estão no Museu de Etnologia, ou a comparar, ou a perceber a separação que houve, porque houve várias entidades que se misturaram nisto, desde o centro, dos centros que faziam parte do ICT, aquilo ficou alojado no Museu de Etnologia, outros museus etnográficos do país, e que podem às vezes trazer algumas ilustrações de critérios de seleção ou de formação de coleções que ficaram alojadas em diferentes instituições ou não, ou se esse será um trabalho depois posterior e que agora não seria uma dispersão maior e que não caberia nesta investigação, mas que seria, acho interessante também explorar. Sim, sem dúvida, ou pelo menos a intenção está lá. A intenção está lá e eu acho que essa abordagem comparativa faz todo o sentido, até pronto, para enriquecer a própria investigação do arquivo e destas fotografias. Por exemplo, tenho também a intenção muito específica de conseguir também ver o espólio do professor Orlando Ribeiro na Sociedade de Geografia. Certo? Sim. A intenção está lá. Pois é uma questão, lá está, de tentar ver o que é fazível ainda dentro dos anos de bolsa que eu tenho disponíveis. Mas dentro dos possíveis, eu vou tentar fazer, sim, essa abordagem, porque é sem dúvida uma mais-valia. Aquilo que não conseguir ficar coberto nesta investigação, eu espero que pelo menos posteriormente consiga dar um toquezinho, porque sim, sem dúvida, há que ter de ser em conta, sim, sim.
Para o Vítor, uma coisa. Eu não sou um especialista destes temas, como é evidente, sou basicamente arqueólogo, gosto muito de fotografia e vejo que a autora se baseia muito nesse domínio fotográfico e até no resumo da palestra vinha destacado no fim, não é? Esse seu interesse em, portanto, usar a fotografia não só como, e durante a exposição viu-se isso também, não usar a fotografia não só como um documento, mas também apreciando o aspecto estético, não é? Que ela tem. Portanto, isso a mim também me fala bastante, porque eu gosto muito de fotografia e, e queria perguntar-lhe isto só para não estar a adiantar muito. Portugal pode pôr-se ao nível de outros países europeus no registro no registro inclusivamente fotográfico, mas também, evidentemente, de outros tipos de registro, deste esforço feito por estes autênticos aventureiros, não é? Que foi esta equipa de Jorge Dias e companhia. Podemos nos pôr ao lado de uma França, de uma Espanha, como é? Tem conhecimentos, certamente, deste movimento de estudo do povo noutros Uhum. países da Europa e como é que nós nos posicionamos relativamente a eles? Atrasados, talvez, por causa da ditadura, não? Não sei. A minha opinião subjetiva é que sim. Certamente, sem dúvida absoluta, que haverá pessoas mais qualificadas e com mais bagagem para responder com mais informação a essa questão. A minha opinião pessoal e da pesquisa que eu tenho até já feita de momento, uh, peço desculpa. É que sim, a história da fotografia em Portugal tem bastante para oferecer, sobretudo, por exemplo, no que diz respeito à fotoreportagem, no que diz respeito à fotografia de registro e de documentação, como esta que eu aqui trago, e que outros estudos que vão surgindo mais recente e que são cada vez mais. Ah, Sem dúvida, aquilo que diz, o facto de termos vivido tantos anos em ditadura foi uma estagnação, sim. Por exemplo, o movimento fotográfico mais ligado ao surrealismo, onde temos a maior expressão do Fernando Lemos, não teve uma maior expressão do que aquilo que poderia eventualmente ter tido. Não podemos também falar, por exemplo, no caso português, do movimento neorrealista de fotografia. Na realidade, isso não existiu, não teve expressão. Mas eu diria daquilo que eu já comecei a investigar, que Portugal tem muitíssimo para oferecer neste campo e que está completamente a par com outros países na Europa, e mesmo no contexto norte-americano, no que diz respeito à fotoreportagem, no que diz respeito a este tipo de fotografia documental e de registro. A minha opinião, fundamentada na pesquisa que eu já tenho, é sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. E, sem falar ainda, por exemplo, da quantidade de espólios que estarão ainda por consultar e que ainda não viram a luz do dia, não é? Porque isso também é outro problema, é a quantidade de fotografia ao qual, por alguma razão, ainda não tivemos acesso. O próprio acervo fotográfico do Museu Nacional de Etnologia é vastíssimo. E a quantidade de negativos e de fotografia que há ainda para trabalhar, quer do próprio contexto nacional, quer do próprio contexto colonial, é uma quantidade avassaladora. Por exemplo, ou seja, não sabemos ainda o potencial que essas imagens nos poderão trazer ainda, não é? Mas é a minha convicção profunda de que no campo da fotografia Portugal não está atrás. Poderia ter desenvolvido mais algumas áreas, como eu disse, a fotografia no contexto do surrealismo, do neorrealismo, porventura, e que sem dúvida ficou para trás devido também ao contexto ditatorial. Mas eu acho mesmo que no campo da fotografia temos muito, muito, muito para oferecer. E quanto mais houver pessoas interessadas a estudar e mais financiamento houver também nesse sentido, mais isso virá à tona. É a minha profunda convicção, sim. É que talvez, só dizer isto, talvez Portugal, por ter mantido uma
tão grande rusticidade, não é? Se é que se pode dizer assim, eh, até tarde, não é? Por causa precisamente da ditadura, não é? E da vontade que o Salazar tinha de ruralizar, manter o país rural, não é? Quer dizer, admitir de facto a indústria só quando tinha mesmo que admitir as inovações modernas só quando já realmente não podia impedi-las, mas fundamentalmente o Salazar era um conservador de base rural, não é? E, portanto, Hum. Portugal era um museu vivo quando se deu o 25 de Abril. O problema foi que não havia gente preparada, não é? Para fazer, porque seria preciso um batalhão, não é? Claro, aquelas campanhas que foram feitas pelo país fora de esclarecimento e também de recolha, eh, terão muita coisa com certeza recolhido, inclusive o Giacometti, etc. Mas, digamos, eu próprio que não sou etnólogo, não sou antropólogo, eh, quando fui para o norte, quando fui para o Porto, como lisboeta, e agora espero que nenhum portuense se ofenda, a própria cidade do Porto, para mim, era quase um terreno antropológico, no sentido de diferente, não é? Eu parecia que tinha virado no tempo umas boas dezenas de anos, para não dizer mais. E depois vi coisas no campo, porque o meu trabalho foi sou arqueólogo, portanto tive que calcorrear o norte de Portugal todo e até um pouco aquelas serras ali da beira. Eu via coisas absolutamente espantosas, não é? Pessoas que viviam em completo isolamento, não é? Eh, o padre, por exemplo, Fontes, que era amigo do Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que foi a pessoa que me levou para o Porto. Fomos vê-lo a Monte Alegre, lá à casa dele. A casa do Padre Fontes, aquele célebre padre que organizou e que até tem lá no Norte um museu, não é? Uma parte do museu dedicada a ele. Um, o Padre Fontes tinha uma casa verdadeiramente tradicional, antiquíssima, tinha uma alcova, onde ele disse que até já tinha lá dormido um bispo, não sei se o bispo de Bragança, mas, por exemplo, quer dizer, havia um fundo rural que, 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 que vinha para a própria cidade do Porto. Um amigo meu, uma vez, arqueólogo francês, veio com a mulher e o filho. O filho era pequeno e ao ver uma cena rural na própria cidade do Porto, não é? Ali na Avenida da Boa Vista, coisa parecida, disse: Olha, pai, vai ali o Asterix. Portanto, quer dizer, Portugal e o Norte e a própria cidade do Porto tinham um caráter tão extremamente rural que um cidadino como eu, e ainda por cima o meu pai não tinha carro, também não andei muito a viajar por Portugal, ficava completamente embasbacado, não é? Ao ver o que eu vi, porque eu cheguei, só quanto isto, houve um fim de ano que eu só pedi à pessoa que me levava, que era também um apaixonado por etnografia, era um aluno e amigo do Carlos Alberto Ferreira de Almeida. Não sei se você conhece quem foi Carlos Alberto Ferreira de Almeida. Não. Foi um professor da Faculdade de Letras do Porto que me levou para lá, que me convidou, não é? E que era padre, depois deixou de o ser e casou-se, etc. E até morreu de uma forma bastante triste num desastre de afogamento em férias. Mas a verdade é que o Carlos Alberto era, segundo o próprio Rolando Ribeiro, o maior conhecedor do Minho. Ora, o Minho para o Carlos Alberto começava no Voga, mais ou menos, e ia até a Galiza. Ele ia muito constantemente à Galiza, tinha lá aquelas tertúlias num café muito particular da Galiza, que lá numa praça, que eu até há tempos fui visitar lá com a minha mulher, saudosamente. Mas o Carlos Alberto era um homem absolutamente fantástico, porque era simultaneamente etnólogo, era um tipo muito informado, era um professor universitário, não é? Era um historiador, e era um arqueólogo. Ele juntava uma série de coisas, muito à maneira portuguesa daquela altura, não é? Mas realmente, ehm, isto para dizer que uma vez fui com um aluno dele, um antigo aluno dele, a uma aldeia ali para a Serra de Montemuro, se não me engano, em que eu só pedi a esse senhor
que ia num Jeep e que íamos no meio de dois desfiladeiros, não é? O Jeep ia praticamente só com o espaço para pôr as rodas num corredor com dois desfiladeiros, um para a esquerda e para a direita. Era o último dia do ano. Eu só lhe pedia, por favor, para me deixar chegar ao ano seguinte, porque era a véspera de ano novo. Porque a estrada era de tal maneira cheia de lama, em que o Jeep até derrapava e tal, que ele depois nas curvas, que era tudo sinuoso, tinha que fazer uma manobra complicada para poder fazer a curva. E quando chegámos lá abaixo, vimos uma aldeia onde não havia ninguém e estavam lá dois velhotes, até tinham lá um tiar antigo, e estavam lá dois velhotes que o único contacto que teriam com a civilização seria talvez um rádio de pilhas, não é? Não tinham eletricidade, não tinham nada. Quer dizer, eu quando fui para o norte, como era uma pessoa de Lisboa, nascida em Lisboa, e portanto com a típica característica de algumas pessoas de Lisboa que pronto, não têm muita noção do que é o país no seu conjunto, agora começam a ter, as coisas mudaram muito, mas realmente eu fiquei, olha, fiquei admirado e banzado com tudo e mais alguma coisa que me acontecia desde o momento em que fui tomar posse. Não vou agora pôr-me aqui a contar a minha história. Mas é incrível. O próprio Porto, a própria cidade do Porto, ainda hoje quando lá vou, e quando não vou lá durante um certo tempo, tem coisas, apesar de estar completamente alterada por causa dos turistas, mas tem coisas totalmente diferentes da cidade de Lisboa e do Sul aqui, totalmente diferentes. E personagens absolutamente fantásticas, quer da antropologia urbana, quer da antropologia rural, é uma coisa realmente fantástica. Pronto, desculpem te ter falado tanto tempo. Obrigado, Vitor. E eu só gostava de dizer uma coisa também ainda, Mariana, que é também o Carlos Nunes falou das outras sociedades comparativas, mas talvez para um estudo futuro, que é não talvez da Mariana, mas dos responsáveis da cultura em Portugal, que é uma inventariação dos arquivos que existem de fotografia em Portugal. Ou seja, nós já vezes temos um trabalho de camping e deparamos, como dizia o Vítor, com surpresas, mas e há arquivos fantásticos. Eu fiz um livro sobre as hidráulicas do Douro, não é? Tem um arquivo fantástico fotográfico, não é? Quase da industrialização, da orla costeira, do trabalho das barragens do Douro, ou seja, há tudo um manancial e uma quantidade de fotografias que estão a apodrecer em capas, né? Eu acho que era interessante alguém fazer, porque não, um dia a Mariana acabar o seu doutoramento, né? Fazer uma espécie de um catálogo, uma inventariação dos arquivos possíveis, que existem muitos, né? Por exemplo, há pouco soube, a semana passada, que o Centro Cultural do Alto Minho tem fotografias como de suporte em vidro, umas 400 fotografias fabulosas que estão em vidro, não é? E que ninguém conhece, não é? Portanto, devemos inventariar, publicar, digitalizar, tudo isso. Ou seja, há uma riqueza que a Mariana está-se a perceber ao ver isto tudo, não é? Há uma riqueza que muitos especialistas da fotografia e muita gente que estuda a fotografia não, por vezes, faz ideia dessa diversidade e dessa quantidade de arquivos que ainda hoje são quase virgens, ou são quase nunca foram estudados, e alguns deles em risco de desaparecimento, como foi o caso. Não sei para onde é que foi o arquivo fotográfico do Museu Etnológico do Porto, do Museu de São João, para onde é que ele foi, para onde é que ele não foi, que seria também riquíssimo, não é? É só para dizer isto, talvez, Mariana, para o futuro, acabando o teu doutoramento daqui a 2 anos, certamente que vais entrar naquela coisa de investigação e de trabalho, que seria o quão interessante seria que o museu ou que as autoridades portuguesas do património, não é, fizessem um inventário desses arquivos fotográficos que temos pelo país fora. Obrigado. Há mais alguém que queira fazer colocar uma questão à Mariana? Pois não havendo, Mariana, obrigado. Creio que o professor Jorge Não, quer dar também uma palavra de obrigado para te agradecer esta comunicação, esta linda comunicação, bela comunicação. E se o professor Vítor quer fechar, Muito obrigado, é só para dizer isto, muito obrigado, estou muito satisfeito, ok. gostei imenso e Então, certamente amanhã, quando me mandares o vídeo, vamos logo divulgá-lo e vai